Olá, tudo bem? Eu sou o professor Mestre Jackson Moraes. Vamos para a nossa última aula sobre o módulo de preparação para o Ministério Diaconal. Vamos orar? Oremos. Deus, obrigado por este módulo, por esta última aula. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Tratamos um pouco sobre como que o diácono precisa enxergar a Escritura na aula passada, e isso é primordial para a excelência do seu ministério, tá? E vamos continuar aqui falando, né, sobre, agora, mesmo que basicamente, né, de forma bem simples, vamos tratar sobre teologia bíblica. É de extrema importância, né, não só os diáconos, os presbíteros, mas como todo o corpo da igreja tem uma base sobre teologia bíblica. Então, o que seria teologia bíblica, né? E a importância, primeiro a importância, né? Quanto mais soubermos sobre teologia bíblica, mais nós seremos edificados. E, naturalmente, mais edificaremos a igreja com pregações, com ensinos, exercendo liderança sob o prisma de uma teologia saudável que tem em Cristo a consumação, que culmine em Cristo, né, o verbo da vida, a centralidade do Evangelho. Então, teologia bíblica em si vai ser o estudo da revelação de Deus, conforme apresentado, né, na história da redenção, na Escritura Sagrada. Então ela busca entender como a Bíblia, como um todo, comunica a mensagem de Deus ao longo da história. Nós temos que parar de enxergar a Bíblia como fragmentos de uma história que muitas vezes não tem nexo. Nós temos que entender que toda a Bíblia não é sobre mim, nem você, nem sobre Israel ou sobre os povos. A Bíblia é sobre Cristo e como essa revelação redentiva ela se dá de forma progressiva na história, em que nós somos sim sujeitos ativos nessa história da redenção, mas nós não somos os personagens principais, tá? Nós não somos. Tem muitas teologias por aí, pseudo-teologias, que colocam o homem como centro da revelação de Deus, e não é, tá? A história da redenção é sobre o Cristo, é sobre o Filho do Deus vivo. Então, a perspectiva cristã reformada, né, ela vai enfatizar aí a soberania de Deus, a centralidade de Cristo e a importância da Escritura para a teologia bíblica. Então, princípios da teologia bíblica reformada. Primeiro, só a Escritura, né? Então, somente a Escritura. A Bíblia, como nós estudamos na aula passada para o Ministério Diaconal, é a única fonte autoritativa de revelação. A tradição e a razão são úteis, sim, claro que são, mas não tem a mesma autoridade suprema que a Escritura tem sobre a vida, sobre a igreja como um todo. E também a soberania de Deus. Temos que ter um entendimento básico sobre isso. Então, Deus é soberano sobre toda a sua criação e sua santa vontade é perfeita. Isso se reflete em sua obra redentora, que é central na narrativa bíblica. A teologia bíblica, né, ela é centrada na pessoa de Cristo. Então, como Cristo é revelado em toda a Escritura. Então, toda ela, a Escritura, aponta para o Cristo. Não há nenhuma partícula da Escritura que não faça isso. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo, a obra de Jesus é o clímax da revelação divina. O clímax, o ponto central, onde culmina tudo. Então, a estrutura da Bíblia ela é composta para revelar o Cristo. Certo? Então, temas principais, né? Mas eu quero tratar aqui sobre 4 pontos. Primeiro, a criação. Então, nós vamos ter aí 4 pontos, né? Que é criação, queda, redenção e consumação. Tá? E aí eu quero tratar com vocês esses pontos. São o primeiro ponto que nós enxergamos na Bíblia e como que esses pontos se amarram para revelar o Cristo. Primeiro, nós temos a criação. A criação é um ato soberano de Deus, que está na esfera da soberania de Deus. Só Ele tem o poder de criar todas as coisas por intermédio da sua palavra. Onde Ele traz ordem a tudo e faz tudo conforme lhe apraz. Isso vai estar lá em Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Ali Ele estabelece a base para entender o propósito da humanidade, né? O ato criacional. Então veja, Deus viu que era bom e assim fez todas as coisas. Então, o plano da redenção, óbvio que já estava traçado, tá? Mas o pontapé histórico, se tratando de historicidade, né? O tempo histórico, ele inicia-se
na criação. Né? Então, aí após nós temos a questão da queda, né? A desobediência de Adão e Eva, trazendo aí o pecado ao mundo, afastando o homem, tá, de Deus. Consequentemente, isso vai gerar afastamento. E nós vamos herdar essa natureza adâmica pecadora. Então todos os homens passaram a ter aí esse distanciamento de Deus, esse afastamento e naturalmente as consequências do pecado. Tá dentro aí de uma martologia, né, doutrina do pecado, nós observamos aí as tristes consequências que o pecado trouxe sobre o homem. Hoje nós estamos a viver num mundo quebrado pelo pecado. Nós estamos a viver as consequências amargas do pecado, dor, sofrimento, angústias, e isso implica diretamente a nossa vivência na igreja local. Então, muitas das controvérsias e problemáticas que o diácono ele tem a resolver no seio da igreja local é decorrência de um mundo quebrado pelo pecado, certo? De um mundo que está aí viciado pelo pecado, em decorrência da queda dos nossos primeiros pais. Então, herdamos essa natureza pecaminosa. Veja, Deus não nos criou com essa natureza, tá? Isso foi aí, né, escolha do homem, mas Deus não criou assim. E viu Deus que era bom. Então a queda trouxe sim essa consequência nefasta ao homem, tá? Porém, ainda aí em Gênesis 3:15, né, nós temos aí a redenção. A promessa é introduzida, a promessa de redenção é introduzida lá em Gênesis 3:15, desenvolvendo-se naturalmente conforme o progresso da redenção, né? Mas que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós chamamos isso na teologia de proto-evangelho. Tá? Então veja que o desenrolar do evangelho aponta, né, na história da redenção para o Cristo. Por isso que, caro diácono, você não pode desprezar toda a Escritura. Como diz Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para o Cristo. Os profetas apontam para Cristo. Os livros históricos apontam para Cristo. Sabedoria. Todos apontam para Cristo. A Escritura é sobre Ele. Tá? Então, que esse processo redentivo ele vai se dar aí sempre apontando para a pessoa de Jesus. E às vezes, quando vamos fazer exegese, muitos fazem exegese pobre, principalmente se tratando de Antigo Testamento. Sensacionalistas, pegando textos aí históricos, né, e dizendo coisas que o texto não diz e desmerecendo aí, né, o desenrolar da história da redenção. Tá? E aí nós temos também a consumação. Então, a esperança da consumação final é apresentada, né, em toda a Escritura, naturalmente, mas em especial no livro de Apocalipse, onde Deus restaurará todas as coisas. A nova criação é uma promessa da restauração completa. Isso aqui é interessante. Havendo a promessa de consumação, de Deus restaurará todas as coisas, cabe aos diáconos o servir às mesas, né, até que Deus restaure toda a sua criação. Então, a importância do ministério diaconal para a igreja é primordial, tá? Para que a igreja ela consiga, por meio das suas lideranças, executar um bom trabalho. Os diáconos eles não são inferiores, como eu já falei em outras aulas. Tá? Eles são aí de cunho de extrema importância para a história da igreja, né? Para o andar histórico da igreja. Então, dentro da perspectiva teológica bíblica, nós vamos entender, e à luz de toda a Escritura, como Deus se revela através da história da redenção, sempre apontando para o Cristo. Então, sempre quando formos ler a Escritura, temos que enxergar, né, em que ponto estamos a tratar aqui. Estamos a tratar mais sobre a questão do ato criacional, da queda, da redenção, da consumação.
Que ponto estamos aqui? E como que isso se aplica à minha vida? Outra coisa, sempre quando formos observar o texto sagrado, né, temos que sempre ter em mente, isso é primordial, como Cristo aparece no texto agora. Tá? Claro que nós não podemos forçar o texto, né, se tratando de interpretação, mas nós, como eu disse, temos que entender que toda a Bíblia fala sobre o Cristo. Tá? A história da redenção é sobre ele, não é sobre nós, não é sobre o povo de Israel. Nós somos agentes nessa história, mas o foco central é o Cristo, é o Verbo de Deus, como diz João capítulo 1. É o Verbo de Deus que tabernaculou entre nós. Colossenses também vai falar sobre isso. Tá? Então, quanto mais tivermos uma base doutrinária forte, mais teremos um viver diaconal forte em nossas comunidades locais de crentes. Criou-se aí em muitas igrejas a ideia de que para ser diácono basta servir. E sim, tem que servir muito, né? Mas um serviço acompanhado de uma boa teologia, certo? Sempre. Um serviço acompanhado de um bom arcabouço bíblico. Porque não adianta eu servir na prática e não crer no Deus da Escritura. Porque veja só que interessante. Como não existe neutralidade quando se trata de fé, tá? Ou eu vou crer no Deus da Escritura, ou eu vou crer num Deus, né, num Deus banal, de acordo com as minhas próprias impressões sobre Deus. Então eu desfiguro o Deus da Bíblia e crio um Deus à luz daquilo que eu acho ser o correto. Então, ser diácono é servir, sim. Mas, porém, entretanto, todavia, eu olhar para a Escritura e entender como Deus se revela na Escritura. O que Deus fala por meio da Escritura. Então, por exemplo prático. Um diácono pode e deve sim aconselhar jovens, mulheres, claro, sempre acompanhado de sua esposa, na igreja local. Mas como que ele vai aconselhar? Às vezes o diácono tem que aconselhar o próprio pastor, que precisa, a demanda pastoral exige isso também. Mas como que diáconos vão aconselhar se eles não tiverem um embasamento bíblico saudável para tanto? Tá? Então, quanto mais soubermos da Escritura, tá, mais serviremos da melhor maneira possível as nossas igrejas locais. Então, é isso. Eu espero que esta aula tenha sido abençoada. Espero que você, se apenas o início, espero que você se prepare para o exercício do ministério diaconal. Espero que as labutas do ministério não tirem o brilho que é o serviço em sua comunidade local de crentes. Espero e oro para que você continue firme servindo na sua igreja local, que você seja um elo abençoador na sua igreja local, que você seja amigo do seu pastor, que você seja um abençoador de vidas. Eu espero que Deus continue aí a te usar como uma ferramenta, não uma ferramenta qualquer, mas uma ferramenta, né, que tem um valor, e esse valor ele está contido no auxílio do Evangelho, e não é pouca coisa. Quando nós entendemos a nossa função de sermos instrumentos para que o Evangelho seja propagado, a beleza do serviço se torna bem mais aparente. E assim, estamos mais aptos a render a Deus glória por sermos instrumentos em suas mãos. Instrumentos não porque merecemos ser, mas porque Ele nos escolheu. E se você está no diaconato, ou se você pretende, ou se a igreja separou você para tanto, saiba que você vai para tal função, porque Deus assim o quis. Porque Deus assim está te preparando. Porque Deus está te guiando para que você exerça tais funções. Então exerça a mesma, com zelo, com dedicação, esmerando-se principalmente na palavra de Deus. Lembrando que o trabalho é, acima de tudo, para o Senhor, o Deus da seara, e não simplesmente para o pastor. Respeite seu pastor, mas entenda que o trabalho, principalmente, é para o Senhor.
Então execute para a glória do Senhor. E, consequentemente, a igreja, a liderança da igreja será abençoada por meio da sua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo módulo.